pedir, então, que para que a gente possa começar, eu pedi que a Zoé faça uma oração para a gente, e em seguida a gente, então, passa a palavra para o bispo. Hoje a nossa lição é sobre a família, né? Mandei para todo mundo aí. É uma lição interessante que a gente pode conversar bastante sobre ela. Vamos lá, Zoé. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos como família da fé, como escola dominical, buscando a tua orientação no aprendizado da tua palavra. Amém. Te agradecemos por essa oportunidade neste novo dia e pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos livre de qualquer outra preocupação, para que o nosso entendimento seja completo sobre a tua palavra. Abençoa muito o nosso professor nesta manhã, abençoa cada um de nós, para que possamos aproveitar o máximo. Abençoa também as nossas famílias aqui nessa escola dominical representadas. Em nome e por amor de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Então, bom dia, então, a todos, né? A todos, ao André. E, então, como vocês viram, a lição de hoje trata justamente do tema da família, né? Cultuar em família. E é uma lição que acho que ela foi publicada, acho que há alguns anos atrás já. Acho que numa Flâmula Juvenil, se eu não me engano. Então, é uma recuperação, né, dessa lição. Eu não sei se vocês chegaram a ler a revista, né, a revista do aluno, e também o texto, né, o texto base que é indicado é aquele texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, que são as saudações finais de Paulo, né, quando ele endereça a carta aos Coríntios, lá no capítulo 16, versículo 19, ele vai, então, destacando a família. Então está assim, né? As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações, saúdam uns aos outros com um beijo santo. Então, aqui é a referência, né, de certa forma, uma tradição. Bom, assim, a lição, a gente poderia talvez dividir em três momentos, ou em três partes. Primeiro, o fato a forma como o cristianismo primitivo se estabelece, né? Então, vamos assim dizer, como é que o cristianismo primitivo se organiza e a partir de onde ele se organiza. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente pode verificar. E ver o que ocorre, então, no cristianismo, né, primitivo e fazer uma relação com a modernidade, né? Então, a gente vai ver que é mais ou menos o fenômeno é parecido. Esse seria um ponto. O segundo ponto é a questão do culto, né? A questão do culto, como já estudado anteriormente, a revista cita, né? O culto é um meio de graça, e não apenas o culto realizado na igreja, mas o culto em qualquer lugar, né? Também o culto familiar. Então, esse segundo bloco seria o culto familiar, né? Como ele ocorre hoje, né? Ocorria no passado, então um pouquinho sobre essa questão do culto. E aí a lição faz também a referência a esse período de cultos online, né? De cultos online, embora a gente já está indo para o formato presencial, né? As igrejas estão migrando para o formato presencial, mas possivelmente algumas manterão um certo sistema meio híbrido, né? Já algumas igrejas já divulgavam o culto, né? Já alguém ficava lá com o celular filmando e transmitindo ao vivo, já era uma prática em muitas igrejas antes da pandemia,
e possivelmente isso vai se intensificar, né? Então, acho que a gente poderia conversar um pouco sobre esses três blocos e aí olhar um pouco para nós, para a nossa realidade, para a nossa situação. Bom, então, com relação ao primeiro ponto, é muito importante a gente recuperar é, os registros históricos, né? Nós lemos aqui apenas um texto do apóstolo Paulo, mas se a gente ler os evangelhos, nós vamos ver que o ministério de Jesus e a igreja primitiva, a igreja nascente, vamos assim dizer, ela teve no ambiente da casa o seu principal espaço de reunião, de acolhimento e de celebração. Então, a gente lendo os evangelhos, a gente vai verificar que Jesus frequenta várias casas, né? A gente até poderia dividir o ministério de Jesus assim, vamos assim dizer, em três lugares da sociedade. Então, vamos dizer, o lugar público, que era onde, então, se encontrava com a multidão. Então, o espaço público, que é a porta de entrada, né, das cidades, das aldeias, pensando naquelas cidades que eram muradas e tinha uma porta de entrada. Então, ali era o ponto de encontro, né? Ali era o ponto de encontro, né? Era a praça pública, né? Onde as pessoas se encontravam, entrando, saindo das cidades, das aldeias. Então, Jesus frequenta esse espaço. Então, vamos dizer assim, é o espaço público. E onde então, há toda a proclamação para a multidão e há também os debates com os fariseus, com os publicanos, com os religiosos, né? Porque também ocupavam esses espaços públicos. Outro espaço era o espaço mais restrito, vamos assim dizer, onde ocorria a oração, a oração, a oração pública, vamos assim dizer, que era, no caso, eram as sinagogas, né? No mundo judaico era o espaço da sinagoga. Então, era o local de reunião, para leitura dos livros sagrados, para a oração pública. Jesus frequentava também esse espaço, né? O espaço das sinagogas. Agora, o espaço onde mais os evangelhos relatam a presença de Jesus é a casa, que é o lugar privado, né? É o lugar da vida privada e o lugar da oração privada. Então, se a gente pega os três lugares e a partir dos registros que nós temos nos evangelhos, qual deles é o mais frequentado? Jesus não ignora nenhum dos três. Ele vai no público, ele vai lá na sinagoga, né? Que é um espaço mais privado, público, específico dos judeus, e a casa, que é um lugar onde ocorre a vida e a oração mais privada, aquele momento mais íntimo, mais acolhedor, né? No contexto de uma casa. E é justamente nesse ambiente, no ambiente da casa, onde ocorrem as principais ações pedagógicas de Jesus. Onde ocorrem os principais gestos, as principais atitudes, as principais manifestações, assim, que vão revelar a missão de Jesus e a compreensão que ele tinha acerca da missão como filho de Deus, né? E ocorre no contexto justamente ali da casa. Embora na proclamação, lá junto ao espaço público, né, no portão das aldeias e das cidades, Jesus também tenha realizado várias ações pedagógicas, né? E também na sinagoga. Mas o lugar por excelência é a casa. É onde está a família. E aí é a família, o pessoal da casa mesmo, e que a casa vai agregando outras pessoas, né? Então, a casa passa a ser um local de reunião. Então, isso vai, com o desenrolar da história, a igreja nascente, ela começa a se reunir na casa, nas casas das pessoas. Então, o judeu, né? O judeu judaico lá da religião judaica vai para a sinagoga,
Mas o judeu convertido ao cristianismo vai para casa, né? Para casa de alguém. Então, por isso, Paulo faz aqui referência a um casal, né? E faz referência também a alguns irmãos que se reuniam nas casas, que ele manda, então, as recomendações desses irmãos e irmãs que se reuniam nas casas. Então, e aí a gente lembra, por exemplo, de algumas casas que vêm rapidamente à mente, né? A gente, que estão nos evangelhos. Quem não lembra da casa de Zaqueu, né? Quando Jesus vai à casa de Zaqueu. Quem não lembra da casa de Lázaro, quando Jesus vai à casa, né? Da Marta, da Maria e do Lázaro. E aí a gente vai lembrando, vai trazendo, né, a lembrança, outras casas, ou até parábolas, por exemplo, a parábola do pai com os dois filhos, né? É batizada de o filho pródigo, mas a parábola é do pai e dos seus dois filhos. Então, ele vai buscar, inclusive, no ambiente da casa, algumas das suas mais destacadas parábolas, né? Porque os recursos que Jesus, os recursos pedagógicos, se a gente pode assim dizer, vão ser utilizados no ambiente da casa. E isso vai inspirar a igreja primitiva, a igreja nascente, porque ela vai fazer a mesma coisa. Então, se a gente entra para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai verificar que Paulo faz a mesma coisa, né? Ele começa a frequentar as casas, as pessoas abrem as suas casas. Então, aí a gente começa a lembrar de algumas casas, né? Em várias cidades. Paulo chegava numa cidade, ele ia à sinagoga, mas tão logo ele ia à sinagoga, alguém já abria as portas da sua casa, né? Para se reunir. Por exemplo, Filipos. Filipos começa numa reunião, né, num espaço livre, mas logo migra para a casa de alguém, e assim por diante, né? Então, a história da igreja cristã começa dentro de casa, né? Começa no ambiente da família. E isso é importante se perceber, porque ali no ambiente da família vão ocorrer justamente a manifestação dos meios de graça, né? Então, a oração, a leitura do texto sagrado, a celebração da ceia, né? A comunhão, né? Ao redor da mesa, a, a, o compartilhar, né? O compartilhar de ideias, de experiências. Então, a celebração a Deus, né? O louvor a Deus, ou o momento de prestar homenagens ao Senhor da vida, ao Deus da vida, né? E são os meios de graça que começam a ser praticados no contexto da família. Mas vai ocorrer, né? Esse fenômeno vai ocorrer, isso vai ocorrer, então, na igreja nascente, a migração para o templo, né? Começa a migrar para o templo. Então, as famílias vão se endereçando a um local, um salão alugado, e a história vai dizer para nós que serão construídos posteriormente grandes catedrais, né? Onde, então, as pessoas se reúnem. E aí é importante também a gente observar a linguagem de Jesus. Essa linguagem da família, ela é muito presente, né? Quando se dirige a Deus, até de uma maneira íntima, né? Chamando de Abba, né? Que quer dizer pai, papai. Assim. É uma manifestação, é como se uma criança estivesse se dirigindo ao seu pai, né? De maneira carinhosa, de maneira toda entregue, assim, vamos assim dizer, né? Aos cuidados, né? Então, Jesus faz no seu ministério também esse tipo de prática. Isso vai constituindo a família como um espaço por excelência para a manifestação do reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele ocorre, a manifestação da presença do reino de Deus ocorre onde? Na família, né? É o lugar por excelência. E lógico que na história, então, vai para o espaço do templo, né? Começam a surgir os templos, locais alugados e assim por diante. Bom,
E aí, então, a gente tem aqui várias indicações, né, que a revista vai dar. O mesmo vai ocorrer, então, na cidade de Filipos, com a Lídia, na cidade de Corinto, vai ocorrer também em Roma, né, com Áquila e Priscila. Tudo começa na casa. E se a gente olhar para a história das nossas igrejas, a gente vai ver assim, onde é que elas começaram? Na casa de alguém, né? Na casa de alguém. Então, toda a história, se a gente voltar para a história de todas as nossas igrejas, começou na casa de alguém. Uma família recebeu o pastor, o missionário, e começou a se reunir, né? Eu lembro de uma história, quando eu fui pastor em Curitiba, nós tínhamos uma família, a família do seu Silvério, eles vinham de um bairro da cidade, havia a família toda dentro de uma Kombi, então quando chegava na igreja, saíam umas 30 pessoas, né? E então vinham do bairro para a parte central, onde estava a igreja, onde está até hoje, né? A igreja central de Curitiba. Mas, no entanto, na casa do seu Silvério, havia uma reunião durante a semana, que começou na sala, ficou pequenininha, daí ele fez uma cobertura assim na frente da casa, tipo uma garagem, só que era para abrigar o pessoal, porque foi aumentando. Só que começou a ficar muito grande, já não cabia mais na casa do seu Silvério, porque primeiro era ele com os filhos foram casando, essas coisas, tal, vieram os netos, então foi aumentando. E começaram a chegar outras pessoas, então já não cabia mais. E aí vinha uma Kombi e vinham muitos carros desse bairro. E apareceu a oportunidade de a gente comprar um o templo me parece que era a igreja dos irmãos menonitas lá, não me lembro agora. Um templo pronto, que tinham desativado, estavam vendendo. E a igreja comprou, e era já justamente do bairro do seu Silvério, né, onde o seu Silvério morava. Então, aí iniciamos uma congregação que, na verdade, já era uma igreja, porque tinha todos os ministérios, né? Tinha gente, porque era o pessoal que vinha para o culto domingo à noite. Esvaziou um pouquinho ali na sede da igreja, porque eram 50, 60 pessoas a menos, né? Mas que iam lá, ficaram lá no bairro, que veio a ser, e é até hoje, uma igreja até muito forte, né? Um bairro muito populoso, e a igreja cresceu. Então, toda a história começa na casa. O que ocorreu é que, ao longo da história, então, acho que é o segundo ponto aqui da lição, é que com essa migração, né, com essa migração para o templo, a igreja começou a oferecer muitas atividades, né? Já não era só mais a escola dominical, não era mais apenas o culto à noite, né? Começa com a escola dominical, que era o local de estudo, logo vem o culto à noite, culto de manhã, culto à noite, depois vem uma atividade no sábado, vem o culto, né? Estudo bíblico no meio de semana, começam as atividades e a família, por sua vez, também começa a se envolver, não no ativismo, mas numa secularização, porque todo mundo precisa se ocupar, trabalhar, estudar, vamos dizer assim, atender às demandas da vida. E, de certa maneira, essa celebração que ocorria na família, e que acho que muitos de nós aqui vivenciamos em algum momento, né, o culto doméstico, aquele momento em que a família se reunia, mesmo que não fosse semanalmente, mas nos encontros da família sempre havia um espaço para uma celebração, ou mesmo algumas famílias tinham a prática semanal, né, de ler a Bíblia, cantar o hino, fazer uma oração, ou seja, o culto doméstico, ele começa a se esvaziar porque já não há mais tempo, né? O tempo que a família tem para estar junto é muito pouco. Então, transfere toda a celebração para o templo, né? Vamos para o templo, então vai perdendo essa característica. Muito embora houve sempre uma tentativa de a gente fazer os grupos familiares, né? E vocês vão lembrar quantas vezes a gente insistiu, né, com grupos familiares. Vamos fazer os grupos familiares. Eu mesmo sempre defendi, por que no meio de semana todo mundo tem que vir para o templo? Não, vamos, meio de semana, fica em casa. Vamos tentar reunir, então, por bairro, por espaço geográfico, né?
Aí o pessoal gastava para ir de manhã, gastava combustível ônibus para ir à noite, gastava para ir uma, duas vezes na semana, e não tinha tempo de ficar em casa. Não, fica em casa, porque tem, inclusive, o apelo mais, vamos dizer assim, é mais íntimo, né? É mais familiar, mais doméstico. E é tão cheio da graça de Deus, tanto quanto o culto celebrado no templo, né? Então, isso ocorreu na igreja primitiva e ocorreu conosco também, né? Se a gente olha, então, a história da nossa igreja, a gente vai ver as famílias mais antigas, elas vão ainda ter na memória esse culto doméstico, mas que foi perdendo espaço e migrou tudo para o templo. E aí sempre houve uma tentativa de voltar para trás. Acho que é importante essas questões. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela é feita numa linguagem doméstica. Deus revela-se como aquele que está presente, né? O cuidador, o provedor, embora tenha uma perspectiva um pouco assim, excludente da figura da mulher, mas o fato é que Deus se revela como alguém da família, do lar, da casa, né? Ele é visto assim, é alguém que é presente e que se faz presente, né, na figura do pai, na figura da mãe, ou seja, a graça de Deus está presente naquele contexto ali da família. Então, o culto doméstico era algo, ou é algo, ou pode ser algo de é, 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 intensa manifestação da graça de Deus, mas também de fortalecimento da nossa espiritualidade. Não é para a gente deixar de ir no templo e voltar a fazer tudo em casa, né? Mas a gente não precisa fazer tudo no templo. A gente pode fazer também no templo, a gente pode fazer em casa. Então, a gente conviver um pouco, né, com essa questão que a vida moderna nos colocou, né? Então, eu sei de igrejas que as pessoas hoje já têm dificuldade de ir à igreja, por conta do segurança, transporte, ou até mesmo o custo que representa. Ou vai de manhã, ou vai à noite, né? Alguns optam ir de manhã, por causa da escola dominical. Em alguns lugares, alguns optam mais pelo culto à noite, optam mais pela celebração. Jamais não consegue ir naquela mesma... naquela mesma, assim, em todas as atividades, né, que a igreja estava oferecendo. Então, algumas igrejas começaram, inclusive, a se reorganizar para atender um pouco essa demanda, né, que foi surgindo. Então, há igrejas que procuraram juntar o culto com a escola dominical, há lugares que deixaram de ter escola dominical de manhã e passaram a ter final da tarde, juntando a escola dominical e o culto, enfim, várias alternativas, levando em conta o contexto onde estão e também as condições econômicas, financeiras e até mesmo de transporte. Dependendo do lugar, o transporte à noite é mais complicado, né? Para as pessoas voltarem para casa. Às vezes de manhã também, em algumas cidades, no domingo os ônibus diminuem. Então, uma série de fatores que, de certa maneira, precisou sempre ser trabalhada com vistas a atender o quê? Acho que sempre atender, ou dar condições para que os membros da igreja possam estar no templo, celebrando e convivendo, porque a convivência, ela é fundamental, né? Eu posso fazer o meu culto sozinho, que é importante, mas nada é tão agregador de valor e de fortalecimento para a minha espiritualidade do que eu prestar culto coletivo, junto com os irmãos e com as irmãs, porque é no louvor, é na oração, né? É na manifestação, né? do meu reconhecimento, do amor e da graça de Deus de maneira pública, que eu me fortaleço, que eu fortaleço minhas convicções e que eu também aprendo, né, com os outros. Então, isso é importante, porque, e aí a grande, talvez, necessidade, carência nossa seja a comunhão, né? Estar junto com os outros, seja a comunhão.
Bom, então aí então a lição chama atenção para a questão do culto familiar, né? Como ocorre o culto familiar? Então, como tem ocorrido o culto familiar vamos pensar aí nesse mundo moderno, né? Tão secularizado e tão cheio de atividades que nos são ofertadas, né? E onde, então, o encontro, a conversa, no âmbito da família, se reduziu muito, e até mesmo no âmbito da igreja, né? Se reduziu muito, porque é ir para celebrar, ir embora, ou vai para a escola dominical, que possibilita o diálogo, a conversa, a interação, a comunhão, né? Mas depois também as pessoas vão embora. E então, como conciliar todas essas questões dessa modernidade que nós vivemos, né? Então, acho que então a lição traz essa ideia de talvez de se resgatar o culto doméstico, né? Ela fala de organizar, ter um espaço adequado, ter as coisas. Eu não penso tanto assim. O importante no culto doméstico é as pessoas estarem juntas e dedicarem um tempo, né? Para a leitura da Bíblia, para a leitura do cenáculo, para um momento de oração, para cantar um cântico, cantar um hino. Eu lembro, né, da minha avó, a gente reunindo a família e cantando hinos, né? Então, eu era criança ainda. Então, mas era puxado mais pela minha avó. Então, cantando hinos e desafinados, né? Às vezes mal cantados, né? Mas o importante não era cantar bem, era cantar junto, né? Era poder manifestar esse momento de louvor a Deus. Bom, então acho que a lição ela é saudosista nesse sentido, porque ela quer trazer essa perspectiva do culto familiar, né? O culto doméstico, não para substituir o culto no templo, mas sim para oportunizar momentos diferenciados na vida das pessoas. Eu preciso tanto do culto doméstico no âmbito da família, porque faz bem, aproxima, né? Ajuda as pessoas a desligarem a televisão, a sentarem ali na sala, a olharem uma para a outra, a lerem um texto, conversarem, fazer uma oração, um dia um faz, do dia outro. Isso tudo, que seja 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não importa o tempo, mas só esse ato de se reunir, né, ao redor da mesa, na sala, na cozinha, mas mediados por um meio de graça, que é o culto doméstico, né? Que é o culto doméstico. Então, a revista traz essa oportunidade, que eu acho que isso é algo que seria muito importante se a gente pudesse, de fato, trabalhar, né? Bom, agora, como fazer isso num mundo que é o mundo da comunicação, é o mundo da mídia, né? É o mundo digital, a gente está online, está todo mundo com o celular, né? O celular está conectado o tempo todo, né? Ontem eu fiquei sem internet aqui em casa. Ai, que desespero, não sabe o que fazer. Não tinha internet, né? Eu até fiquei preocupado porque deu um problema aí na net, mas aí avisaram que 7 horas da manhã voltaria. Então ficamos... e aí, como faz falta? Ficamos sem televisão, sem internet, né? Se não tinha televisão, não podia nem entrar no Netflix, porque não tinha internet também. E aí? Então, a, então a ideia de estar junto, mas com esse apelo da comunicação, da mídia, fez com que muitos acabassem migrando aí para o culto online, né? A realização dos cultos online, dos cultos virtuais. Um grupinho lá na igreja, e sendo transmitido, o que já vinha sendo feito anteriormente, né? Não é novo. Muitas igrejas, eu preguei em várias igrejas e o pessoal estava transmitindo o culto, então tinha gente em casa assistindo. Mas agora passou a ser, na pandemia, passou a ser uma necessidade, porque as pessoas não podiam ir ao templo. Então, era necessário fazer esse culto. Agora, como fazer um culto
um culto online, né, onde as pessoas estão distantes, estão se vendo, se é que estão se vendo, né, na tela, né, na câmera aqui no vídeo, mas não se tocam, não se olham, não ouvem muito um a voz do outro, né? É porque não dá para ficar com o microfone todo mundo aberto cantando, né? Que dá microfonia, então não tem que fechar. Então, tem as limitações, tem o que é positivo, mas tem também as limitações. Bom, ah, e aí é algo que possivelmente passe a concorrer com o culto presencial, né? O culto presencial, porque muitas pessoas elas vão então ver que dá para assistir o culto de casa. Muitas pessoas vão optar por, a grande maioria, eu imagino, pelo presencial, né? Porque a necessidade de estar junto, de ter comunhão, ela é fundamental. Sentir as pessoas, tocar nas pessoas, né? Mesmo que a gente tenha que tomar todos os cuidados por conta aí da pandemia, só mais o fato de estar junto, ele tem um meio de graça, né? O estar junto com os outros é um meio de graça. E também o próprio culto doméstico, no caso, se está sendo praticado em algumas famílias, ele também começa a ir para o virtual, né? O virtual. Por outro lado, a gente pode pensar assim, quem tem a família distante pode inclusive usar, né, a possibilidade de fazer uma reunião de vez em quando com a família, uma reunião virtual, né? Marca o horário, combina aí qual é a ferramenta que vai utilizar e reúne, conversa, troca ideias, faz uma oração, né? Lê um texto bíblico. Então, quer dizer, tem benefícios, tem benefícios. Pode concorrer lá com o presencial? Com certeza vai concorrer com o presencial. Vai concorrer com o doméstico? Também. Mas um não tira o lugar do outro, né? Quer dizer, a gente pode ter tanto o culto presencial, o culto doméstico, como, de certa maneira, um culto virtual, lá mensalmente, uma vez por mês, conforme a igreja, a família, né, se reunirem. Então, o que que a lição está fazendo? A lição está trazendo, na verdade, primeiro fazendo um resgate da importância da família, né, a importância da casa, e aqui da casa significa de todos aqueles que estão ali ao redor daquela família, né? E todos que podem entrar numa casa. A casa, ela sempre é o espaço é, mais informal, né? Mais informal para receber as pessoas. A casa intimida menos aqueles que nunca foram à igreja, por exemplo, né? Chamar um vizinho, um amigo para vir em casa participar de uma reunião intimida menos do que convidar para ir direto à igreja. Então, pode ser usar a casa como até uma estratégia de evangelização, né? De discipulado e de fortalecimento da convivência, da comunhão, né? Do conhecimento mútuo e do envolvimento, né? Com a missão da igreja. Ah, como a igreja vai ficar, né, agora nesse período pós-pandemia, né? É uma questão hoje que está preocupando muita gente. Né? Fala-se que vai aumentar o número de pessoas consideradas desigrejadas, né? Ou seja, pessoas que são cristãs, professam a sua fé, mas que não vão à igreja, né? Não sei se vai aumentar, eu acho que pode aumentar, mas não por conta da desconsideração, mas por conta das dificuldades de deslocamento, né? Dificuldade de estar sempre, né? Estar sempre no local chamado templo. Então, alguma coisa vai mudar e a igreja precisará estar atenta para saber trabalhar com essas questões, né? Que alguns que frequentavam podem não frequentar mais presencialmente, pode optar, né? Por esse espaço
que é o chamado online, ou seja, o culto transmitido, a escola dominical transmitido, como a gente estava conversando aqui, né? O sistema híbrido ele vai ter que ser adotado, até porque a gente já sabe que muita gente ficava assistindo esses cultos nos canais de televisão, né? Tem vários cultos de várias igrejas que têm espaço em canais de televisão e já faziam o culto, né? Transmitiam o culto, né? Lá no templo aí é só ligar, Bandeirantes, Record, enfim, outros canais que a gente vai ter, né? Até missas, né? Nos canais católicos, missas, até a Globo transmite domingo de manhã, missa católica, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão na televisão, estão ligadas na televisão, e agora tem mais os canais da internet, né? Para trabalhar, então, com essas questões. O engraçado é que isso já era uma questão que lá na década de 80, quando eu estava terminando teologia, já se discutia, né? Já se discutia sobre a igreja, não me lembro a igreja eletrônica, mas era a igreja fora do espaço físico templo, né? Quer dizer, lá na década de 80 já se discutia, porque começaram a surgir canais, principalmente o movimento neopentecostal começou a migrar para o rádio, para a televisão, e esse foi um fenômeno da comunicação muito forte, e que se tornou intenso agora, né, no século XXI, nesses últimos 2 anos, e que vai mudar, né, os paradigmas, né, daqui para frente, e a gente precisa ter, assim, precisamos estar muito atentos, né, ao que vai acontecer. Bom, com relação, então, ao culto, vocês vão ver ali na revista, que vai justamente falar que a casa, ela acaba sendo esse espaço informal, mas não é porque é informal que o culto não tem que o culto, né, não tenha reverência. Uma coisa não nega a outra. A reverência não quer dizer ausência de informalidade, nem a informalidade quer dizer ausência de reverência. O culto na igreja é mais formal, o culto na família é mais informal. O culto midiático, ele acaba sendo um mix, né, de informalidade, mas também de reverência. A, a, a questão da centralidade lá do culto como espaço de adoração e edificação não se perde, né? O culto doméstico, o culto presencial no templo e o culto midiático não perde essa perspectiva da adoração e do ensino, que são os dois principais aspectos do culto, né? Adorar a Deus. Mas enquanto adoramos a Deus, enquanto prestamos serviços a Deus, nós nos edificamos, né? Edificamos-nos mutuamente. Isso ocorre. Então, a gente não perde essa perspectiva, né? Então, veja que a gente consegue trabalhar a informalidade e a reverência, a gente consegue trabalhar o louvor e a edificação, né? O louvor e a edificação. A comunhão, né? A comunhão no culto doméstico, ela é mais íntima. A comunhão no culto do templo, ela é agregadora, né? Ela é agregadora de valor, ela é agregadora desse sentimento de pertencer a uma família, né? Que vai além da família de sangue, ou ali, pelo menos, da família da convivência diária, né? A família da convivência da fé, e o culto midiático, sim, não tem convivência, né? Aí a convivência ela não ocorre sim a troca de informações. Um outro ponto que a gente pode dizer é que tanto o culto
da casa. A gente pode dizer que é um culto genuíno, né? Porque é na casa, não tem a presença de um sacerdote, né? De um pastor, de uma pastora, ele não é genuíno. Não, ele é genuíno. Ele não tem o altar, não tem a mesa, e então não, isso não quer dizer nada. O culto em casa é um culto genuíno, assim como também o culto lá no templo também é genuíno. E eu diria que o culto midiático também é genuíno, porque parte do quê? Do coração, né? Parte da pessoa. Então, eu posso genuinamente adorar a Deus no culto doméstico, no culto no templo e até no culto midiático, né? Qual é a opção que eu faço? Eu vou sempre fazer pelo presencial, né? Eu sempre farei pelo presencial e vou valorizar o doméstico. O culto midiático já me incomoda, falando assim pessoalmente, me incomoda um pouco, né? É, eu não me sinto muito confortável, mas já acompanhei vários, né? Participei de vários, tenho participado de vários, mas há uma certa frieza, né? Uma certa frieza, aparentemente. Mas não quer dizer que não seja genuíno, porque é a postura da pessoa, né? É a postura de cada pessoa. Então, são questões assim para a gente pensar, porque ah, ah, assim, é possível a gente retomar, todas as famílias retomarem o culto doméstico? É possível, né? É uma questão que a gente poderia, é, que a gente poderia pensar, né? É possível retomar o culto doméstico como no passado se fazia, né? Reunia lá um dia da semana? É possível. Ele é necessário? É necessário. Mas as famílias que não puderem vão ficar no prejuízo? Não, né? Não. É, são questões que a gente vai trabalhando, né? A gente vai trabalhando. O ideal é se a gente conseguisse justamente manter essa convergência, né? De momentos na casa, que pode ser grupos familiares, e o momento do templo, né? Porque é muito importante esse espaço do templo. E, e um sistema mais virtual para as pessoas que gostariam de estar, né, com os outros irmãos e irmãs que vão ao templo, mas não conseguem, ou porque não podem sair de casa. Acho que essa é uma questão que vai atender muito pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, e a igreja tem que pensar nisso. Nós somos um país que está envelhecendo, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil é um país que está envelhecendo. A população idosa no Brasil está aumentando. A população jovem está diminuindo. Então, isso significa que em 10 anos, o Brasil, ele será um país com uma população acima de 60 anos enorme. Então, ela tá se afastando cada vez mais. Quer dizer, a população jovem, até 35 anos, ela está diminuindo. E a população acima de 60 anos está aumentando. Isso é algo que vai crescer. Então, o que vai ocorrer? Como ocorreu em alguns países da Europa, por exemplo, né? Ou até mesmo nos Estados Unidos. A gente vai em algumas igrejas nos Estados Unidos, só tem pessoas velhas, pessoas idosas. Onde estão os jovens, né? Onde estão os jovens? Então, e o Brasil pode, eu acho que já está vivenciando isso, com a diminuição da população jovem, também começa a diminuir o número de jovens no contexto da igreja, né? Lamentavelmente, começa a diminuir. Por quê? O jovem, ele precisa estudar, ele precisa fazer uma faculdade, precisa trabalhar, né? Muitos precisam trabalhar para ajudar em casa. Vão fazer um curso de internet, um curso de computador, vão fazer um curso de inglês, vão jogar o futebol, vão fazer academia, vão sair com os amigos, onde é que, parece que não sobra tempo nem para ficar em casa, né? A gente vê jovens que
não consegue encontrar tempo para sequer ficar em casa. Trabalha de manhã, de tarde, vai para a escola, volta à noite, isso, aquilo, sai com os amigos, tem que uma atividade aqui, outra atividade lá. Então, esse mundo moderno, ele está trazendo todas essas questões que a igreja não pode deixar para pensar daqui a 10 anos, né? Inclusive, nós estamos aí às vésperas de um concílio geral. Eu tenho participado, né, da delegação da Sexta Região. A gente tem discutido várias coisas, e uma das coisas que eu estou falando é isso. A igreja hoje, ela está passando por uma crise enorme. Se não resolvermos agora e deixarmos para daqui 5, 10 anos, será tarde demais. Tem que resolver agora. A igreja precisa tomar algumas decisões agora, em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de custos, né? Em termos de custos. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais dependendo de pessoas que estão indo, né, de 50 anos para cima, que ainda são pessoas que produzem, mas nós temos uma grande quantidade de membros, né, que começam a entrar, né, no que a gente chamaria de aposentadoria. E a população jovem que está vindo e tem uma boa, né, um bom grupo de jovens e com potencial de liderança e tudo mais, mas é pequeno, né, digamos assim, para a estrutura da igreja que nós temos. Então, o que vai ocorrer? Vai faltar recurso humano e já está faltando recurso financeiro. Então, a igreja precisa enfrentar essas questões agora, porque a pandemia, ela revelou fragilidades que estavam imperceptíveis, ou eram percebidas e não assumidas. Mas a pandemia revelou problemas na sociedade, né? Problemas na sociedade, problemas na família, né? Problemas na família, aliás, os problemas no âmbito da família, nesse período da pandemia, eles são muito preocupantes por conta né, o fato de que as pessoas precisaram ficar em casa e conviver, né? Ficar em casa e conviver. Então, famílias que não sabiam conversar, porque não tinham tempo, de repente estavam em casa e tinham que conversar, tinham que conviver, estavam trabalhando em casa, precisavam estar juntas e aí não sabiam lidar, né, com as contradições, né? Eu estava conversando com uma professora, que é professora que trabalha com direito de família. Ela tratou de um caso em que o jovem casal se casou, né, antes da pandemia. Aí começou a pandemia, não sabiam conviver, e aí a moça, né, queria o divórcio. E a razão era assim: não, eu quando casei, não foi para ter um marido o tempo todo em casa comigo. Então, ela não sabia conviver com o marido, nem o marido sabia conviver. Eles não casaram para ficar juntos, né? Em tese era isso, ficar juntos o tempo todo, né? Eles saíam para trabalhar, só voltavam à noite, né? De repente, estavam os dois em casa, tendo que trabalhar um do lado do outro, né? No home office. Enfim, o fato é que muitos problemas no âmbito da família surgiram. Então, acho que a pandemia ela revelou várias fragilidades da sociedade que a gente já sabia, mas que se tornaram ainda mais intensos. Vários problemas no âmbito familiar, que não é o nosso caso aqui, mas família brasileira, né? E vários problemas no âmbito das igrejas. Não é só a igreja metodista, não. No âmbito das igrejas. E aí algumas igrejas vão sofrer mais. Eu acho que as igrejas, algumas igrejas, não vou citar aqui, algumas igrejas vão sofrer mais esse período pós-pandemia, né? Pós-pandemia. E, logicamente, que também mostrou a fragilidade das relações humanas, né? Fragilidade das relações humanas e das relações entre os países, né? Por conta justamente de um problema que atinge, né, a dignidade da vida. Bom, tudo isso para dizer que
a lição, ela traz essas questões, né? Embora, assim, de uma maneira mais light, né? Mais light, mas traz essas questões para a gente pensar e verificar que a nossa família é um meio de graça. E aqueles momentos em que a gente está junto é uma manifestação da graça de Deus. Ah, que a gente precisa valorizar mais esses momentos, esses espaços. Assim como também é importante a reunião no templo, né? Estar junto, quando as famílias se reúnem numa única família. Então, é importante também esses espaços, né? E, finalmente, tentar ver como nós podemos lidar com essa novidade, né? Que estava sendo já experimental, mas que se tornou real, que são os cultos virtuais, né? Os cultos virtuais. E acho que daí a revista, no final, ela sugere, né? Sugere pensar justamente em espaços que a família pode separar, né? Para a realização do culto familiar, ou pelo menos participar dos cultos virtuais. Eu acredito que seja isso. Eu comentei um pouco do que está na revista, né? Como eu falei, é uma lição requentada aí de uma fórmula juvenil, me parece, mas que chega numa hora importante, né? Chega numa hora importante, porque nós estamos já, espera-se, no fim de uma pandemia e começando a retomar, né? As nossas reuniões, os nossos encontros, o trabalho, etc., de forma presencial, né? E aí precisaremos ver como vamos lidar com todas essas novidades, né? Que nos alcançaram, sem perder essa perspectiva da valorização da família, da valorização da igreja e, sobretudo, da comunhão, né? Uns com os outros. Eu acho que era isso, então, irmãs, que eu colocaria, até acho que eu falei demais, e aí ficaria aberto assim aí para vocês colocarem. Eu escrevi um material algum tempo atrás, relacionamento fundamental, família, né? Relacionamento fundamental. E tem uma parte toda que eu escrevi sobre a família a família, o Ministério de Jesus, o Novo Testamento, enfim, vários, praticamente o livro todo, né? Mas trabalhando um pouco essa questão, vamos dizer assim, a teologia da família, a gente poderia dizer, né? A teologia da família. A família tem uma teologia, tem a teologia da família. E ela tem os fundamentos, né, bíblico-teológicos, que acho que é muito bom a gente poder trazer, que é o que a revista está fazendo ali, está trazendo, né, esses fundamentos aí bíblicos, né, teológicos, com relação à família. Lógico que hoje nós vivemos num ambiente do século XXI, né? É o século I, né? Quando os evangelhos foram escritos, é o século XXI. Então, são aí muitos anos, né? 2000 anos, praticamente 2000 anos aí, né? Mais de 2000 anos, na verdade, de diferença, né? Entre esses dois mundos. Mas engraçado, a graça de Deus continua sendo a mesma e se manifesta na vida das pessoas da mesma forma. Tá bom, fica com vocês aí a palavra agora. Obrigada, Bispo. Então, a gente começa. Eu estou sendo ouvida, Lu? Tá. Então, assim, só para dizer que no finzinho da sua fala eu tive uma desconexão aqui, perdi o seu encaminhamento final. Mas, enfim, acho que estou seguindo a revista também, li a lição, então estou acompanhando seu pensamento. Se eu fizer alguma fala recorrente, vocês me desculpem. Deixa eu desligar o celular aqui que eu estava usando para tentar fazer o contato pelo celular. Então, eu acho que a lição, o senhor usou uma expressão que eu achei interessante, que é essa ideia de que é uma lição requentada, e efetivamente, como a classe tem sido fiel no uso da revista, a gente tem voltado, né, aos conceitos que aparecem nas diversas lições. Eu acho que realmente é uma lição que a gente, sobre um tema sobre o qual a gente já se debruçou um pouco.
De qualquer forma, é uma lição que puxa, né, essa questão do culto doméstico, no sentido do crer juntos, né, e do praticar a, a, a experiência da fé no âmbito familiar, e isso, eu acho mesmo que isso é sempre muito perturbador para todos nós, né? Porque a verdade é que o modelo de família que a gente vê no texto bíblico recorrentemente, ele foi, ao longo desses 2000 anos, se reorganizando, se refazendo, né? Então, a gente tem um conceito de família hoje muito diferenciado daquilo que é a estrutura inicial lá. Embora toda a prática familiar proposta no texto bíblico, ela está presente, ela está aí. Ela não tem por que ela mudar. O que mudou, eu acho, e a gente não pode deixar de olhar para isso, é como que a gente concebe, como que a gente compreende essa família hoje, né? Com N agregados, com N formatos, né? Com construções e desenhos muito diversificados e maravilhosamente includentes, né, eu diria, porque a gente foi aprendendo ao longo desses 2000 anos a entender a família como esse conjunto de pessoas que vive junto e que agrega e inclui, né, diferentes formas de pensar esse. Então, isso eu acho que é uma coisa nova, e isso é aquilo pelo que sobre o qual eu entendo a gente precisa discutir. Mas não necessariamente hoje, porque o objetivo dessa lição não é esse. Mas o objetivo dessa lição, que é cultuar junto, né, e pensar novas práticas a partir da pandemia, o objetivo da lição é explícito nisso, inclusive no texto que vai no boletim de hoje, que daqui a pouco o pastor disponibiliza para nós, eu trabalhei um pouco essa ideia, né? Esse conceito de família novo que está ali, ele carrega essa vivência da experiência religiosa consigo do mesmo jeito, né? Então, o que eu acho que a lição faz com a gente, a partir da sua exposição, isso fica bem claro e o senhor traz elementos interessantes para a gente agregar na discussão, é que é preciso que a gente olhe mais para essa família que temos hoje, do jeito como ela é e do jeito como ela se apresenta para nós. E a internet dá. Com as parcerias. Oi? Com esses novos formatos que vão exigir de todos nós um novo jeito de pensar a ação amorosa de Deus para conosco, né? A experiência da graça, a graça universal, que também se derrama sobre tudo e sobre todos. Então, a lição de hoje eu fui lendo toda ela e fui ouvindo a sua fala, olhando para esse lugar, olhando de como que a gente precisa não abrir mão das pessoas, como que a gente precisa, no ato amoroso de Deus, incluir todos e todas, né? E como que a gente precisa usar a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa criatividade, para, não abrindo mão daquilo que foi importante milenarmente para a igreja, construir formatos novos que sejam tão ou mais fiéis ao propósito de Deus, que é mesmo se revelar a todos nós, independente de quem somos e como que nos organizamos, né? Então, para mim foi um pouco isso. E no paralelo disso, como que a gente vence as questões, assim, até eu diria, de uma certa timidez no âmbito familiar, de assumir a nossa profissão de fé, né? Junto aos filhos, junto às noras e genros, junto àqueles que vão se aproximando da nossa estrutura familiar, sem medo e sem receio, sem vergonha de dizer, é nisso que eu creio, é assim que eu acho que a vida é, né? E abrindo essa discussão, esse diálogo no âmbito familiar. Isso não é um processo fácil, a modernidade não facilita isso, embora paradoxalmente deveria
favorecer, mas isso exige de nós uma profissão pública de fé, que eu sempre acho que, no âmbito familiar, nós deixamos em segundo plano. Só essa fala que eu queria fazer, para a gente abrir uma conversa e ouvir cada um nos seus diversos depoimentos. Tudo bem? Vamos conversar então, gente? A minha tela hoje, Luciana, está diferente. Eu não sei o que eu devo fazer, nós não estamos aparecendo todos, e a gente está com uma telona, por exemplo, agora é tu que está aparecendo. O que eu devo fazer aqui? Você não está enxergando todas as pessoas, é isso? Não, tem lá em cima, assim, tem vários fotinhos, mas alguns eu teria que clicar para aparecerem os outros. E a tela grande está ocupada por uma pessoa só, no caso, agora é tu. Você sobe, coloca o cursor assim bem na parte de cima da tela, no lado direito, está escrito View, aí você coloca Gallery. Ah, maravilha, é isso aqui, é isso mesmo. Tá, obrigada. Aprendi mais uma coisa hoje nessa nossa famosa aprendizagem de tecnologias. Agora todo mundo está aparecendo. Então, palavra aberta, quem quiser falar, quem quiser se manifestar. Eu fiz uma reação, porque foi assim que bateu em mim. Acho que todo mundo pode fazer a mesma coisa, né? E antes de passar a palavra para todos, eu queria saudar o Lucas, que chegou depois que a gente começou. Luquita, muito bom te ver aí, tá? Vamos lá? Quem quer falar? Tô louca, é fácil fazer culto doméstico? Nós fazemos todas as semanas e está tudo certo? Vou falar. Vai, Lu. Eu acho que não é fácil, você tem razão, porque as pessoas têm uma vida mais corrida, mas cada um num canto da né, a família, os filhos crescem, não se dá fora, então eu acho complicado, mas eu acho que, de certa forma, a pandemia propiciou alguns momentos interessantes, porque eu vejo, por exemplo, aqui em casa, a minha filha não estava mais indo à igreja, dorme cedo de manhã, dorme tarde no sábado, aí de manhã no domingo não vai, e com a escola dominical online, ela passou a frequentar pela Rosália, estava fazendo, né, a Rosália é Rosália. Então, o online propiciou que ela pudesse estar novamente na escola dominical, e voltando à questão do culto, que eu acabei indo para a escola dominical, eu também tive momentos bem interessantes aqui com o meu marido, que não frequenta a igreja, ele é católico, de assistir o culto com ele junto na hora do café da manhã. Então, assim, foram momentos que foram propiciados pela pandemia, momentos em família, um culto, que seria improvável se fosse no presencial. Então, só destacando que, assim, a pandemia teve esse lado bom aqui, na minha casa, pelo menos, falando. Legal, Lu. Eu acho que é isso mesmo. Para muitos de nós, isso foi possível. Também na classe alternativa, eu consegui, não sempre, não com permanência, consegui, não, no sentido de dizer, foi possível proporcionar. Um dos filhos que mora fora, minha neta, então participaram, né? Não foi com frequência, mas vieram participar, e isso foi uma coisa bem legal. Mas, assim, não ficou esporádico, não foi uma coisa que realmente agregou. Né? Vamos lá, quem mais? Vilna? Abre o microfone, querida. Abre o microfone. Tem que abrir o microfone embaixo, Vilma. Ela não está ouvindo, né? A gente não está te escutando. Eu vou colocar aqui, vou pedir para... pronto. Agora Vê se tá bom. Agora Agora sim. Olha, então, eu estou no celular e aí não pude aparecer, não foi isso? Mas eu ouvi bem a beça. Você está aparecendo, tá aparecendo. Acho que você não está se vendo, mas você está aparecendo. Passa assim as telas que você vai se ver. Passa assim como se estivesse vendo foto. Para cima ou para baixo? Para o lado, assim, para o lado. Direito ou esquerdo? Aí não sei. Faz uma tentativa. Aqui! Aparecia.
Não aparecer? Eu estou vendo você e a Verinha querida. E por causa da pandemia, a Luciana e eu ficamos muito próximas no outro curso, e aí eu pude entrar para essa escola dominical que eu estou felicíssima. Muito feliz mesmo, tá? E participando, e com a minha irmã, que eu amo tanto, minha irmã Vera, né, Vera? E ela está hoje bonita, de vestido. Domingo passado, depois da escola dominical, nós demos gargalhadas, né, Luciana? Foi. Foi maravilhoso, não foi? E hoje eu estou aqui na casa do meu filho, em Bitpoca, e aí estou louvando junto com vocês. Então, eu achei muito importante isso, né? Essa escola dominical online. Porque aí, Rosa, o que o pastor estava falando, antigamente a gente tinha também, que eu não usei nunca, mas para as pessoas idosas, quando começou a ser transmitido pela rádio, não é? Então, o culto era transmitido pela rádio, foi super apreciado naquela época. Eu não sei se foi na do que o bispo falou, em 80, não é? Então, ele foi super usado. Então, eu gostaria também, por exemplo, não é? Que vocês continuassem, porque aí eu ia continuar sendo aluna em Piracicaba, na escola dominical. Gosto de todas vocês, estou aqui, o pessoal saiu, agora está voltando, foram para a sauna, foram para passear, mas aí eu estou aqui firme e forte. Tá? Amanda está com vocês, e hoje que você ia discutir se vai continuar ou não? Sim. Não, a gente ainda vai jogar isso aqui um pouquinho para frente, fica tranquilo. De alguma maneira, nós vamos achar um jeito de resolver, Vilna. Fica em paz. Tá, eu estou em paz. Olha aqui que eu vou mostrar aqui para vocês onde eu estou. Vê se vocês vão ver. Ai, que linda! E aquele ali é meu neto mais velho que mora em São Paulo, Luciana. Ó. Oi! Tá vendo? Ele mora em São Paulo, trabalha aí, é casado, e aí ele está aqui, estamos juntos comemorando 2 datas assim preciosas na família. Então, que mais que eu ia falar? Só isso. Então, eu gostei demais de entrar e estar com você, Rosa, com a Luciana, com a Verinha, querida do meu coração, não é? E com o bispo também, que eu não conhecia. Tive muito prazer em ouvi-lo e em conhecê-lo. Tá? Beijo para todos. Obrigada, Vilna, obrigada. Vamos orando aí para achar soluções para o nosso problema da classe, mas legal. E eu fiquei feliz também, Vilna, porque de uma forma ou de outra, essa também é uma forma, né, da família estar junto. Então, assim, o tema hoje é família. Então, coisa boa, o neto aí, as pessoas se juntam. Esse é um pouco do jeito como a modernidade foi achando, né, de juntar as pessoas, de manter os vínculos. Isso é muito bom. Isso muito mesmo. Obrigada, queridona. Vamos ouvir agora os demais aqui, tá? Tchau, tchau. Quem mais quer falar? Zoé, Lucas, André, Ivonete. Zoé, vamos lá, Zoé. Rosa, eu me lembro, o bispo falando, e eu me lembro, quando eu saí da fazenda e fui para a cidade, a minha irmã falou, olha, você tem 3 atividades muito importantes. A escola, o culto na casa durante a semana e a igreja no domingo. Você aceita essa condição? Sim, aceito. Eu já era moça e aí ela falou, olha, o namorado esquece, deixa para namorar depois que você estudar, um monte de coisa. Foram as condições, mas essas 3 atividades eu tinha que pôr na cabeça. E aí o culto doméstico, para nós, assim, era ela, 3 dos filhos e mais eu. Então, a gente formava um grupo, o seu Aldo Schenkel vinha com a Kombi
e a gente enchia a Kombi e ia para casa dessa... Aquilo era uma festa espiritual, a melhor roupa, era realmente um culto maravilhoso. E aí, você sabe que foi me dando uma saudade, e o bispo foi falando, e eu fui pensando, impossível nos dias de hoje. E ele dizendo da tarefa que vai ter que ser resolvida, ou pelo menos colocar sobre a mesa agora no Conselho Geral, a mudança que a igreja vai ter que assumir, eu fico pensando que essa pandemia, ela veio assim, muito de repente, para a gente tomar atitudes muito, muito sérias, assim, praticamente de um dia para outro. Alguém pode dizer assim, mas faz quase 2 anos que a gente está na pandemia. Mas essas questões a gente vai levando devagar, vai organizando aos poucos, e agora não, agora é meio rápido, exatamente porque a gente está muito dividido entre o culto doméstico, a escola dominical online e o culto presencial. Então, a sociedade está exigindo muito de nós. E aí, essa ilustração que o bispo colocou do casal lá, realmente, até 2 anos atrás, os jovens casavam para ficar junto um tempo, assim, um tempo do dia, que às vezes esse tempo era da noite só, das 24 horas era só o da noite que eles ficavam, porque trabalhavam fora, até vinham os filhos, os 2 ficavam fora. Agora não, de uma hora para outra eles tiveram que ficar junto o tempo todo, que eles não estavam preparados para isso. Então, eu fico pensando que esse é o problema para toda a sociedade, que tem que ser resolvido em termos de igreja meio rápido mesmo, porque senão algumas igrejas, se não resolverem com bastante cuidado, elas vão, eu não diria desaparecer, porque diz que a igreja é de Deus e não vai morrer nunca, mas elas vão ficar muito enfraquecidas. Então, é alguma coisa que eu tenho pensado, como será que vai ser? O culto doméstico é muito importante. Na pandemia, a gente fortaleceu, embora seja eu e o Rui praticamente, mas foi uma coisa assim, que aconteceu com mais frequência entre nós dois. O culto online e o culto presencial, que eu concordo que presencial é muito valioso. Você sente o outro do seu lado, você enxerga, você conversa, você olha no olho, você não pode ainda se abraçar, mas esse convívio é muito importante, é muito precioso. Legal, então, eu acho isso mesmo. Que é momento de orar e pedir a orientação de Deus para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. É isso. Não, eu acho que é isso mesmo. Muitos de nós partilhamos dessa preocupação tua. Acho que é isso mesmo, né? A gente viu os índices de violência, inclusive, por conta desse convívio exacerbado que a própria pandemia colocou. Enfim, daí a gente abre outros desdobramentos, né? Mas eu acho que tu tem razão em muito daquilo que tu vai colocando. E os tempos de antes, né? A história de sair da fazenda e a igreja ser maravilhosa, isso nós que somos mais velhos todos vivenciamos, porque a igreja era um espaço de libertação mesmo para as pessoas, né? Em tempos mais anteriores. Eu também vivi uma experiência parecida com essa. Vamos lá, então. Quem mais, queridos? André, Ivonete, Lucas. Luquita está quieto hoje, mas vamos te ouvir, Lucas. Vamos lá, liga o telefone, o celular. Isso, tá bom. Bom dia para todo mundo. Obrigado também ao Bispo Josué, né, por trazer o tema. Talvez eu fale aqui algumas coisas que
esteja um pouco desconecta, mas é um pouco da minha percepção. Cada um tem a sua, né? Eu acho que culto doméstico, ele funcionou bem e talvez possa até voltar a funcionar. A gente não sabe os ciclos da vida, né? Os ciclos da cultura. Mas eu acho que funcionava bem quando, na nossa cabeça, pelo menos na minha, um pouco da minha geração, a geração anterior também foi assim, o que estava em jogo, o que estava nos assustando era a dispersão, a globalização, né? As migrações, né? O pessoal da zona rural indo para a cidade e lá ficando as pessoas mais separadas. Então, o culto doméstico ou qualquer outra coisa, reunião doméstica, né? Natal na casa da avó, né? Domingo, funcionava como voltar ao colo, né? Ao berço familiar, em contraponto a essa dispersão, né? A essas separações da sociedade. Mas eu acho que hoje o planeta agoniza uma outra coisa, que é os limites dos recursos e da vida tá diante de nós, né? Eu acho que se a religião, como Josué colocou, as igrejas esvaziando, né? De certa forma, se a igreja, se a comunidade religiosa não ter também esse fundo, esse objetivo para olhar, eu acho que vai se esvaziar o sentido das coisas. Por exemplo, aqui em casa, fazer um culto ao modo do que eu vivi também. Meu avô e minha avó faziam culto domésticos, né? Então, aquele culto funcionava bem naquele conjunto de pensamentos e preocupações que a gente vivia. Hoje, aqui em casa, se eu tentar repetir o mesmo modo, e claro que não é necessário isso, se eu tentar repetir aquilo, vai ficar sem sentido. Aqui na minha casa, que é eu, minha mulher e minha filha. Então, aqui a gente precisa discutir valores nesse sentido. O que o planeta, o que a humanidade está agonizando hoje, né? Então, se a gente sair fora desse valor, do valor da vida hoje que está sendo esculhambado pelo capitalismo, né? Parece que perde um pouco o sentido se a gente fugir disso. Claro que tem todas as outras questões, né? Nós temos que falar sobre oração, sobre fé, né? Sobre espiritualidade. Claro que isso tudo faz parte, né? Mas propor hoje um culto, a mesmo culto na igreja, eu vejo assim, ó, não estou falando só da igreja metodista, estou falando de todas as igrejas, igreja em modo geral, católica, tudo. Quando desvia muito desse problema atual hoje nosso, parece que perde um pouco o sentido. A molecada, os jovens, parece que não são tocados por outras questões. Mas quando fala em vida, esse sistema nosso, por exemplo, a crise hídrica que a gente está passando hoje, né? Que é os ciclos da Terra sendo mexidos. Se a gente não voltar e não ter isso como um pouco de centralidade, até da religião e da espiritualidade, eu acho que perde um pouco o sentido. Então, se eu for falar aqui em casa qualquer coisa, principalmente pela Bia, que está na escola, que está vivenciando tudo isso, vendo notícias, né? Se eu fugir muito desse tema, desse assunto, parece que fica um pouco sem sentido. Mas é legal, né, Lucas, perceber essa tua fala, porque se a gente olhar para trás na questão da igreja, Wesley, por exemplo, né, século XIX, XIX e tal, a gente vai ver o quanto que, por conta do problema existencial naquele momento, naquela sociedade, né, a questão social, a questão do alcoolismo, a questão do trabalho infantil, tudo isso que era o drama da sociedade inglesa no tempo de Wesley, e aí a gente vai descobrir que ele começa por aí a juntar, a alfabetizar, bom, e aí todo o trabalho com conotação social que ele teve. Então, no fundo, quem sempre dá o mote é o drama da sociedade, né? E a igreja, a fé, a experiência religiosa, né, bispo? Ela vai se ajustando a isso, tentando responder essas questões. Então, assim, a tua fala não está fora de contexto, ela está exatamente no contexto. Que bom que a Bia, que é menina ainda, né, já está atenta a isso.
e dizendo, ó, é por aqui, se não for por aqui, não tem sentido. E aí, o por aqui da emergência social, vamos dizer, né, a questão ambiental e tudo, por aí a gente consegue depois ir trazendo todos os outros valores, os outros cuidados, as outras preocupações. Então, eu acho que a tua fala está completamente em ordem, é isso mesmo. É preciso olhar para isso, porque é isso que vai nos dar vida. Sem E isso, outra né? coisa, viu, Rosa? Sim. Eu que trabalho em autoescola, então estou sempre em contato com os jovens, né, 18 anos, tendo carta aí. Quando a gente fala de política e religião, fora desse contexto, vira um balaio de gato a conversa, né? Mas quando você coloca essa questão como urgente, Sim. Então aí todos aceitam que tem que haver política nesse sentido e tem que haver religião nesse sentido. Que coisa boa. Então, assim, a gente percebe que é um norte que não dá para fugir hoje. Não dá para fugir. Né? Legal, muito boa essa tua contribuição, Lucas. Acho que a gente precisa estar atento a isso, né? Vamos lá, mais alguém quer falar? Daí eu posso dar para o bispo dar o fechamento dele e tal. Ivonete, alguma coisa, querida? Está conseguindo falar? Não, acho que hoje eu não consigo contribuir, não. Tá bom, tá tranquilo. A Ivonete está doente, está com problema de dor de cabeça, então, mas ela está com a gente, que coisa boa, né? André, alguma fala, alguma contribuição, querido? Não? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos passar para o bispo, né? Assim, no sentido dele fazer o fechamento e a gente poder continuar pensando. Esse é um tema que não se esgota mesmo, né? Então, assim, pegar o gancho que o Lucas falou, né? Eu acho que todas as falas aqui foram importantes, né? E que mostram o quê? Nós não somos, nós somos seres em desenvolvimento, né? Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado, a gente não tem como dizer que já somos seres acabados. Então, a gente também vai construindo, né, os nossos caminhos para poder superar também as dificuldades que vão surgindo, né, na nossa vivência, na nossa vida. Mas olha, que interessante, a palavra oikos, que é traduzida por casa, ela inclui todos, né? Ela inclui inclusive os escravos, né? Os escravos da casa. Então, a palavra oikos é uma palavra inclusiva, porque ela abrangia a todos. E quando a gente fala, então, da casa comum, que é o planeta, né? O meio ambiente, a origem é a mesma, é a palavra oikos, é a casa comum, é a casa de todos nós. Então, eu não posso olhar só para a minha casa umbilical, vamos assim dizer, né? Aquela que está ao meu redor. E que já não tem mais aquela perspectiva nuclear. Não, a casa que alcança diferentes pessoas, né? Eu tenho que olhar para a minha casa comum. E hoje, dentre tantos problemas que a sociedade vivencia, o que hoje é crítico é o problema do clima e o problema da água. O clima está ruim e a água está faltando. E isso é um problema de todos nós, né? É um problema de todos, porque a casa comum é que está reclamando. E isso leva a gente rever uma série de questões, as nossas compreensões sobre cultura, sobre política, sobre economia, sobre religião, sobre educação, sobre relações humanas, né? Por quê? Ou a gente, como sociedade, né, como sociedade humana, resolve esse problema, ou todos nós vamos sofrer, né, cada vez mais o problema do clima e a falta de água, né? E a falta de água. Vai faltar água. Já falta água no planeta, né? E cada vez mais nós teremos problemas advindos dessa situação. Então, aí assim, não dá para a gente ficar espiritualizando as coisas, né? Porque não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que, partindo da realidade, a gente conceber uma sociedade, uma família, uma igreja, né? Onde a gente possa articular a nossa espiritualidade, mas não dentro de um balão de ensaio,
a nossa espiritualidade enraizada numa sociedade que está problematizada por várias questões, e numa casa comum, né, que não é o quintal da minha casa, mas é uma casa comum que alcança todos nós. O que aconteceu lá no Japão altera o nosso quintal aqui de casa, né? Então, acho que isso é importante. E aí, acho que o Lucas traz uma questão, é que, assim, a gente quer discutir religião e política, vamos discutir, mas a gente tem que partir de uma perspectiva de realidade, né? Da realidade que nós estamos. Porque, senão, nós vamos gerar uma política partidária que não tem relevância e vamos continuar criando religiões ou fomentando religião que não tem relevância social, não tem relevância ambiental, né? E aí ficaremos patinando, né? Ficaremos no mesmo lugar e assim, em termos de transformação histórica, transformação social. Quando a proposta e a missão da igreja é justamente sinalizar o reino de Deus. E o reino de Deus que inclui justiça, né? Inclui direito, inclui dignidade humana, inclui, inclusive, cuidado com tudo aquilo que produz, né, qualidade de vida, né? Então, não tem como falar de fé e não deixar de considerar as questões que envolvem, né, o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é a nossa casa. E, infelizmente, nós seres humanos, estamos destruindo há séculos, né? Há milênios, né? Estamos destruindo a nossa casa comum. Acho que é isso, então, parando por aqui, né? Legal, Bispo, obrigada. Na verdade, essa ideia assim, de que nosso culto doméstico, né, Lucas, assim, esse tradicional, ele precisa ser ampliado no seu conceito, porque nós temos que cultuar mesmo a vida, né? Que é dom de Deus e que está no oikos, na totalidade, né? Então, assim, veja, olha que lindo, a Bia deu o eixo da nossa conversa hoje, né? Quando o Lucas traz essa preocupação da Bia enquanto estudante, ela, no fundo, é a menina jovem que está dizendo para nós, olha, é aqui o caminho, né? A gente precisa estar preocupado, uma coisa não elimina a outra, e eu acho isso lindo, né, Bispo? Assim, o Bispo faz esse fechamento bem bonito para nós. Então, assim, olha, gente, graças a Deus, a nossa aula de hoje foi muito boa. Agradecer ao Bispo novamente a sua disponibilidade, agradecer a cada um que está aqui junto, né, fortalecendo esse nosso grupo e fazendo com que o grupo tenha sentido. Dizer que a Ellen, que estava conosco, deixou um recadinho no chat lá, dizendo que precisou sair, mas desejando uma boa semana para todos nós. E fazendo o mesmo daqui, né, que a gente possa ter uma semana abençoada, rica, feliz, né? No sentido de que nos coloque em situações de vida que tornem a nossa vida justificável, com sentido, né? Enquanto crentes nessa experiência com Jesus, e que nos fortaleça até nosso próximo encontro de domingo que vem. Quem vai estar com a gente é o professor Edivaldo, no domingo que vem. Ele não conseguiu entrar hoje, me mandou um recadinho, e no começo da semana. Então, uma boa semana para todos nós, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos faça a bênção mesmo, nas nossas famílias, nos lugares onde nós atuamos, né, nos espaços onde nós estamos frequentando. E que nos ajude também nos encaminhamentos que vamos ter nas próximas semanas em relação à nossa classe e às nossas possibilidades de transmissão da classe lá, do espaço presencial da igreja. Então, uma boa semana para todo mundo, Deus nos abençoe e nos guarde. Né? Obrigada, Bispo, novamente, mais um momento de agradecimento. Beijo para todo mundo. Deus abençoe a todos, um abraço. Amém. Boa semana a todos.